Outras questões muito importantes. Então, falamos da alimentação, falamos da água. Então, equilibrar o seu sistema imunológico, evitando o quê? Ingerir os alimentos anti-inflamatórios, né? E aí vem aquela coisa, nossa senhora, mas e aí eu vou comer o quê então? Vai no supermercado, tudo é inflamatório. Então, não é culpa minha, não fui eu que inventei essa parte. Você é o que você come. Então, evitar ao máximo dos alimentos com açúcar. Esse negócio de glúten, lactose, blá blá blá, não é da moda. Eu queria deixar muito claro para todo mundo aqui que esse negócio aí é porque o nosso corpo, ele não foi feito para ter esse tipo de componentes. Eu não vou nem chamar de alimento, né? São componentes industrializados que a gente compra e que estão lá, light, diet, ou esse aqui é o produto do coração, né? E aí você vai lá, puxa, mas o homem lá da televisão, o cara gosta daquele ator lá, fala super bem, a manteiga do coração. Manteiga não, né, filha? Desculpa, margarina. Manteiga é para rico, né? Margarina. Então, assim, essas coisas todas, né? Os óleos vegetais. O óleo vegetal... Não, mas senhora, eu compro aquele de canola. Eu compro aquele da semente do girassol. Mas não interessa, porque são todos óleos vegetais, né? Que basicamente quando você põe aquilo em alta temperatura, ele é basicamente o mesmo componente químico que sai do escapamento do carro. E você come aquilo lá todas as vezes que você vai no restaurante, todas as vezes que você vai no fast food, né? E também quando você usa na sua casa esses óleos, né? E depois você tem todos esses grãos, né? Cevada, trigo, milho, ervilhas, tal. Tudo isso daí, os grãos que o brasileiro come, né? O arroz, o feijão. Infelizmente nós vivemos o quê? Num país que é liberado o veneninho para colocar. Eu não estou dizendo, não estou metendo pau em ninguém, porque o agricultor, se eu fosse um agricultor, provavelmente eu ia ter que fazer a mesma coisa, porque o business, o trabalho do cara é esse. Ele não tem como colocar em risco, em perder a lavoura dele, né? Então aqui, os métodos que são usados aqui no Brasil tem que ser com agrotóxico forte, não sei o que, então isso é liberado à vontade aqui, né? Então infelizmente é isso que a gente tem e que vai para a mesa do brasileiro. A questão do sono, né? Antigamente, quando não tinha luz, era luz de vela, o ser humano ele dormia muito mais, né? Hoje em dia, com essa transformação digital e todo mundo fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e tal, as pessoas estão indo cada vez dormir mais tarde, né? Com o passar das gerações, passar dos anos, isso se tornou também um hábito, as pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde. As horas de sono são cada vez menos horas de sono por dia, então isso vai trazer sérias complicações aí na saúde cerebral. O sol, né? Então também as pessoas que estão trabalhando dentro do escritório, que a maioria das pessoas estão sempre com menos exposição ao sol, né? E pelo menos 15 minutos por dia, o nosso corpo precisa do sol. A outra coisa que é muito interessante, que as pessoas não prestam muito atenção, é a higiene bucal. Aqui no Brasil até é um pouco melhor, né? Porque existe um hábito, né, mais, tanto de tomar banho como de escovar os dentes, né, melhor do que na Europa, inclusive. Mas muita gente não entende que ao acordar, né, você está com um monte de bactérias na boca, que você ficou com a boca dormindo né, durante a noite inteira. Então a pessoa já pega e se alimenta e tal. Então o que é o ideal? É você fazer um bochecho, né, escovar os dentes e tal, logo que desperta, porque você está com todas aquelas bactérias na boca. Tem profissionais da área de odontologia que já confirmam, estudos internacionais também, que explicam que essas bactérias bucais, elas levam a infarto. Elas entopem a veia do coração. Existe um índice altíssimo de infartos que acontecem por causa de bactérias bucais. Hidratação diária, principalmente em jejum e ao deitar, né? Muita gente fica assim, eu não tenho tempo não lembro de tomar água. Então isso também, tem aquela frase, quem não se hidrata se mata.
E isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção periodicamente, com essa questão de água, precisa tomar água, mas lembra que tem que ser água com ozônio. Atividade física constante, né? Essa, assim, eu sei que todo mundo aqui, né, detesta esse negócio de exercício, ir pra academia, não sei o quê. O cara que gosta, realmente é o cara que tem problema mental, né? Que não é comum, né? A pessoa, não, olha que demais, vou pra academia. Não tem essa parte, né? Vocês podem concordar comigo que esse negócio de, né, ter uma pessoa super motivada e todos os dias pra academia é uma pessoa não muito bem da cabeça, né? Então, assim, a maioria da população não aguenta pensar nesse negócio, putz, tem que ir pra academia. Quem que aguenta um negócio desse? Mas vocês têm que arrumar um jeito, né? Ou passeia com o cachorro na rua, ou vai fazer a caminhada, ou vai encontrar com alguém, ou tenha uma rotina de caminhar no parque, caminhar na calçada, se vira. Mas alguma atividade, né, você tem que fazer para movimentar o seu corpo, porque você precisa movimentar o cérebro e você precisa movimentar a sua atividade física no corpo. E o jejum intermitente é muito interessante também, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tira uma, né, da cara dos indianos, do pessoal lá do Oriente Médio, que fica aquela coisa de ficar em jejum, não sei, um dia inteiro em jejum, né? Aí fica pensando assim, nossa, como é que o cara fica, né? Não sei, tantas horas sem comer. Aqui o meu médico fala para comer de 3 em 3 horas, né? Que história é essa do cara ficar em jejum, não sei quanto tempo? O cara é louco da cabeça, né? Todo mundo pensa assim. Mas também cada vez mais estão tendo esses estudos internacionais comprovados de vários lugares do mundo, que realmente o corpo ele acaba passando por um detox. Quando você passa pelo menos, no mínimo 12 horas, 14 horas ou até 16 horas de jejum, né? Para que ele possa digerir tudo aquilo toda aquela feijoada gigante que você comeu no dia anterior, ou aquela lasanha, né, animal, para que no dia seguinte ele consiga processar e voltar ao normal e dar uma desintoxicada e beber bastante líquido, né? Então essa questão de jejum intermitente estão se falando no mundo cada vez mais, que também é uma coisa bem importante aí. Eu venho fazendo, né? Eu posso dizer para vocês que eu venho fazendo, assim, paro de comer entre 8h30, 9 horas, né? E aí no dia seguinte, né, já dá para tomar o café da manhã, assim, lá pelas 10, assim, que já dá para fazer um jejumzinho, assim, interessante. Não consigo fazer o de 16 horas, ainda não tô top, assim, ainda, tô meio júnior. Outras questões muito importantes: constantemente estudar e usar as plantas medicinais, que também têm uso e conhecimento milenar, né? E a gente tem alguns folclores aqui também na época, né, que a gente era criança e tal. Ah, minha mãe me levou na bezendeira que tinha arruda na orelha, não sei o que. Quem já não foi numa bezendeira que tinha arruda? É ou não é? Então, mas assim, tem várias coisas que ao longo dos anos aí vem se comprovando estudos, né, realmente muito interessantes sobre... a gente falou lá atrás o manjericão, o alecrim, né, que é maravilhoso. Eu tenho na minha casa vasinhos assim na janela da cozinha com alecrim, com manjericão, com sálvia, né, e orégano natural. E é uma delícia você poder cozinhar, né, ou quem cozinha para você, né, você ter os vasinhos e instruir a pessoa para usar. Avaliar e selecionar muito bem quem faz as compras e quem prepara os alimentos da sua casa. Muito cuidado com o tempo do alimento na geladeira ou fora da geladeira. Então, todas essas questões aqui, né, são muito importantes para você refletir, para você pensar, né? Quem que faz as compras da sua casa? Né? Você manda a sua senhora ir comprar, a pessoa que trabalha na sua casa, ou é você que vai comprar e você não pensa em todas as questões que a gente falou aí anteriormente, sobre o rótulo que tem no alimento, sobre a lista que tem nos ingredientes, né?
E aí vai. Então isso é uma reflexão importante aqui que eu queria deixar para vocês. Sobre o intestino, né? A Fernanda vai falar um pouquinho mais aí depois mais para frente sobre a questão do intestino e a relação com o cérebro, né? Que tem os neurotransmissores todos ligados a isso. Sem o sistema digestivo saudável, estamos desequilibrados física e mentalmente. Então tá tudo interligado, né? Realmente isso daí a gente vai falar até com um pouco mais de detalhe aí mais para frente. Evitar o máximo dos antibióticos para evitar essa desbiose no sistema digestivo. Então, assim, se você me perguntar hoje, nossa, mas, né, porque lá na frente a Fernanda até apresentou, você teve retocolite, doença de Crohn, doença inflamatória, blá, blá, blá. Então, assim, cada um tem um rótulo, né, cada um tem um nome. Isso não é muito importante. O importante é que acabou causando uma desbiose, né? É a mesma coisa que você pensar num aquário de peixinho, né? O peixinho tá lá precisando da água, né? A água tem que estar boa. Se você vai tacando lá naquela água um monte de coisas químicas e coisas tóxicas, como que o peixinho consegue viver naquela água, né? Então é a mesma coisa os nossos órgãos dentro do nosso corpo, né? E a gente vai tacando um monte de coisas e isso vai se transformando num ambiente, né, totalmente contaminado mesmo, essa que é a palavra. Então, a grande polêmica das carnes, né, que as pessoas falam, mas você come carne, né? Como que é essa história de carne? Se você for pensar, o homem primata, ele caçava para sobreviver, né? Naquela época não tinha cárie no dente do homem primata, né? Naquela época não tinha várias doenças que nós temos hoje. O cara morria porque ele era caçado, né, por um tigre, por um leão, ou porque caiu uma pedra na cabeça dele, ou sei lá o quê, ou um raio, mas dificilmente, né, a humanidade estava morrendo por doenças naquela época do homem primata, tá? Então, assim, é da natureza humana esse negócio de mastigar, né, a carne, né? Mas eu não sou uma pessoa que come carne todos os dias, tá? Uma porque eu acho muito caro aqui no Brasil e outra porque as carnes que tem aqui, né, são carnes o quê? Totalmente contaminadas de antibiótico. Porque quem produz o gado aqui, né, a agropecuária toda, ela precisa do quê? Ela precisa preservar o seu gado. O cara não vai poder ter prejuízo na pecuária dele, tendo gado morrendo, gado doente, etc e tal. Então ele precisa injetar produtos químicos, antibióticos e tudo mais para preservar a doença do animal. E com isso você compra o quê? A carne totalmente cheia de antibiótico. Então aquele antibiótico que você ingere daquela carne, ele vai causar muitos problemas. Procurar um profissional, né, da medicina integrativa e realizar uma série de exames. Isso é uma coisa básica, né? Antigamente que a gente estava acostumado o quê? Ir no médico da família, né, que acho sensacional. Se até hoje, se alguém tem um médico da família, acho ótimo, um médico tradicional e tal. Mas como eu já citei aí, é sempre importante a gente ter várias opiniões e principalmente essas opiniões mais técnicas agora da medicina integrativa, que traz muito mais conhecimento e dados, né? Então tudo aquilo que a gente está falando aqui não tem achômetro. Eu não acho nada, eu não estou dizendo aqui a minha opinião, eu estou dizendo aqui, né, o que é comprovado por muitos profissionais. Bom, e aí eu fiz aqui para vocês a matriz da longevidade. Então, é um conjunto das coisas aqui para vocês pensarem, né, como é que está a sua vida hoje, né? E aí é legal você pegar um papel, né, colocar você aqui no centro da roda, e aí você vai traçando aqui do centro da roda até o final da roda para você ver o quanto que você está bem em relação à alimentação, hidratação e qualidade da água que você toma. Eu tô mais ou menos, tô mal. Então você põe 20%. Aí do centro até você vai pôr em 20%. Como é que eu tô com a atividade física regular e o sol e o sono? Tô mais ou menos. Então aí você vai traçando, porque depois que você traçar cada uma dessas variáveis aqui, desses atributos, você precisaria ter um quê? Um círculo mais ou menos
linear, assim, né? Um círculo contínuo, vamos dizer assim. Linear não, um círculo contínuo, né? Agora, se você vai, depois você vai ficar que nem uma estrela, assim, uma ponta para lá, outra ponta para cá, então aí é o indicador de que você precisa rever, né? Como é que está a sua dedicação com os alimentos que você coloca na sua casa, como é que está a sua dedicação em ter uma água de qualidade que você tome na sua casa, a higiene regular física e mental, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui com a Fernanda em relação a essa parte mental, equilíbrio mental, comportamental e espiritual também, né? Tá? Então, isso aqui essa era a reflexão geral aqui que eu queria que vocês fizessem, né, e que vocês pensassem um pouquinho. E lá na nossa página do Facebook tem uma série de publicações totalmente gratuitas lá que a gente vai colocando ao longo do tempo, né, para vocês consultarem, para vocês estarem vendo vídeos de vários médicos de medicina integrativa, várias dicas, vários deles, todos eles têm canais no YouTube para vocês investigarem a fundo mais detalhes, né, do que cada um precisa. Às vezes tem pessoas mais focadas precisando saber de diabetes, outros precisando saber de hipertensão, outros precisando saber de doenças crônicas, outros de alergias. Então, os médicos da medicina integrativa estão aí gratuitamente na internet falando para todo mundo, e era esse alerta principal que eu queria deixar para vocês. Procurem e investiguem as informações.